Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje eu quero apenas conversar um pouquinho aqui com vocês sobre a mensagem que é transmitida à igreja, à congregação, na denominação que é Igreja Cristã Maranata. Esta mensagem, ela é uma mensagem que fala muito de eternidade, que fala muito de mistérios, que fala muito de revelação de Deus. E isso, obviamente, quem já passou pela Igreja Cristã Maranata ou ainda está na Igreja Cristã Maranata sabe bem. Mas talvez não tenham percebido alguns detalhes que é o que eu quero mostrar para você, especialmente se você é um obreiro, um diácono, ou ungido, ou pastor, ou mesmo uma professora de crianças, de jovens e de adolescentes. Então esta mensagem é para você que também entrega mensagens na Igreja Cristã Maranata. Vejam só, ela realmente fala muito de eternidade, as mensagens falam muito de eternidade, falam muito sobre revelações, eles procuram mostrar mistérios e segredos que eles estariam então descobrindo ali na Bíblia e para trazer as pessoas, para impressionar as pessoas, como foi que ele descobriu tal detalhe lá do Antigo Testamento. Isso foi uma revelação de Deus, para revelar alguma coisa do tempo de Jesus, do ministério de Jesus, ou mesmo do nosso tempo. Então vamos começar aí por este ponto. Então, quando eu era pastor na Igreja Cristã Maranata, nós tínhamos uma leitura bíblica até mesmo diferente. Por quê? Na medida que nós estávamos lendo a Bíblia no Velho Testamento, especialmente, então nós estávamos sempre procurando alguma coisa que pudesse remeter à existência ou ao ministério de Jesus Cristo e que realmente ali eu pudesse fazer uma tipologia, uma analogia ou um simbolismo com coisas que se apresentaram no Novo Testamento. Então eu lia a Bíblia e ficava procurando aqui, olha, esse personagem aqui, ele pode ser um tipo de Jesus? Vamos ver o que ele fez. Se alguma coisa que ele fez eu posso, então, associar a Jesus, e aí o resto da circunstância do texto, se eu posso encaixar aqui alguma outra circunstância que seja do mundo, do diabo, dos inimigos de Deus, mostrar que isto aqui que foi escrito lá no passado, seja há 4.000 anos, lá do tempo de Moisés, seja no tempo dos profetas, né, de Davi em diante, de 1.000 anos antes de Cristo para cá. Então, ali a gente vai ficar procurando, mesmo no livro de Jó, mesmo no livro de Ruth, mesmo no livro de Esther, vamos ficar procurando alguma coisa que eu possa chegar para as pessoas, ler um texto, era assim, você lia um texto e a pessoa dizia assim, o que ele quer dizer com isso? Afinal, todo mundo já ficava esperando. Qual é a grande descoberta deste texto? Ele lê um texto qualquer lá e de repente ele começa a mostrar coisas da realidade do tempo de Jesus ou mesmo do nosso tempo, mostrando o seguinte, que nós somos as pessoas que estão ali representadas e Jesus está naquela história de alguma forma. Então, irmãos, a ideia era realmente de ficar rebuscando ali o Antigo Testamento, mesmo sem contextualizar, às vezes a contextualização ela era o mínimo necessário, mesmo sem essa contextualização, ficar procurando coisas para a gente poder surpreender as pessoas na hora do culto com alguma... Como foi que ele enxergou isso? Foi uma revelação de Deus. Só vê isso quem tem uma revelação de Deus. Então, o que acontecia? Na maioria dos casos, o que Deus tinha dito, feito, falado, promovido naquela passagem
do Velho Testamento, seja na lei ou nos profetas, aquele contexto passado ele era, vamos dizer assim, meio que inútil. Ele só servia para poder fazer com que você mostrasse alguma coisa que está no Novo Testamento, no tempo de Jesus. Então, olha só, eu vou dar o exemplo mais básico de todos. Eles vão pegar lá a passagem de Abraão entregando Isaac. Então, olha, aqui então nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos o sacrifício, apareceu aqui o Cordeiro, e aí ele vai mostrar para as pessoas então que Jesus ele já estava apresentado no Velho Testamento e com muitas evidências dessa relação por analogia, ou por símbolos, ou por figuras. Compreenderam? Então, era isso. Por quê? Porque quando ele traz isso lá e ele mostra, olha, então tudo aquilo que Deus mostrou lá atrás aconteceu. E as pessoas ficam realmente, às vezes, impressionadas, como se aquilo fosse uma grande descoberta. Muito bem, mas a questão aqui, onde eu quero chegar, é o seguinte, tem lá então o tabernáculo, mais um exemplo. Tem o tabernáculo, aí tem as cortinas, tem o altar do sacrifício, mais à frente tem a bacia, você entra então na primeira cortinada, à direita você tem os pães da proposição, à esquerda você tem o candelabro, mais entre a segunda cortina você tem ali o incensário, você abre a segunda cortina, você tem a arca da aliança com o propiciatório servindo de tampa. E é lógico que todas estas figuras, elas então você consegue ali em pedacinhos e também no conjunto completo você consegue mostrar uma relação de tudo aquilo com Jesus Cristo, tá certo? Com o sacrifício, mesmo com a expiação do pecado, com a oferta dos animais, com o sangue que é levado para dentro da tenda, para fazer aquele ritual de expiação de pecados, com o Deus que está ali, representado ali pela arca da aliança com o propiciatório. Então, essas coisas, elas são muito comuns na Igreja Maranata, eu só dei 2 exemplos aqui, tá certo. Mas, Solon, qual é o problema disso? Não tem problema nenhum quando nós realmente conseguimos fazer as associações que façam sentido. Por exemplo, tem uma associação que não faz sentido. Salomão é o tipo do Espírito Santo. Nós temos um vídeo gravado para mostrar que essa associação ela não faz sentido pelo contexto, pela vida de Salomão, pelo modo como ele conduziu o governo, pela idolatria de Salomão, pela inobservância de princípios elementares de Deus ao longo do seu ministério. Ele começou bem e terminou muito mal. Salomão não pode ser um tipo do Espírito Santo. Então, não tem problema nenhum de você fazer associações, desde que elas façam sentido dentro daquele contexto e as figuras realmente apontem para esta nossa realidade em Jesus Cristo. No que podemos fazer e naquilo que faz sentido, obviamente não é este o propósito de uma mensagem de evangelização, por exemplo. Então eu vou fazer uma mensagem de evangelização e vou pegar lá a passagem lá de Isaac ou a passagem do tabernáculo e vou mostrar que Jesus estava revelado no Velho Testamento. Lá no início Jesus já estava revelado. Aí eu mostro para as pessoas que Jesus estava revelado e pronto. Bom, e aí? Aí depois que eu mostro, falei de Jesus, eu preguei Jesus. Não, você não pregou Jesus. Você simplesmente mostrou que o que aconteceu no passado tem relação com o ministério de Jesus. E Pedro fez isso também, Paulo fazia isso também, mas com um outro propósito. Ele mostrava que ambos mostraram que Jesus era o Messias. E então, a partir daí, por exemplo, na passagem de Pedro, depois que Pedro ele consegue então demonstrar que Jesus ele é aquele que os judeus haviam matado, as pessoas perguntam, e então, tudo bem, entendemos. Então Jesus é o Messias, é aquele que estava previsto lá.
E agora, o que nós devemos? A pergunta foi: o que nós devemos fazer, irmãos? E aí, Pedro, ele vem agora, a partir daí, desenvolver o propósito de tudo aquilo. Então, Jesus morreu? Ótimo, Jesus morreu. Jesus se sacrificou? Jesus se sacrificou. Jesus é o Filho de Deus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados? Morreu pelos nossos pecados. Ele é a expiação da nossa culpa? Ele é a expiação da nossa culpa. Sabemos de tudo isso, mas e agora? Então, essa é a parte que fica faltando nas mensagens da Maranata. E, em boa medida, ela é distorcida. Quando ele apresenta, eu vou retornar só um pouquinho para dar um exemplo. Então, por exemplo, quando eu uso ou usava para uma evangelização esse tipo de estratégia de pegar um texto do Velho Testamento e mostrar que aqueles fatos eles se cumpriram em Jesus, tanto como Messias, como Salvador, a ideia era mais ou menos de introdutória, era mais ou menos para mostrar que Deus, ele é Deus, aquele Deus, o Jeová, aquele Deus da Bíblia, ele é o Deus onisciente. Ele tem realmente um projeto que se relaciona à salvação do homem e ele, então, é Deus. Então, até aí, é só para mostrar que o Deus da Bíblia é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, e ele é este Deus que nós estamos falando, e ele aponta para este Jesus que nós cremos, e pronto, cheguei em Jesus. Então, agora, na primeira parte, era só mesmo para mostrar para as pessoas que são incrédulas, que realmente elas podem confiar nesta palavra que nós estamos mostrando como sendo a palavra de Deus, do único Deus, do Deus Jeová. Então, feito isso, essa é a primeira parte. A pessoa, ela então, agora ela realmente percebeu. Puxa, tudo aquilo. Então, Isaías, lá a 750 aproximadamente antes de Cristo, descreveu Jesus. Puxa vida, que coisa interessante. Quem é que poderia saber de tantos detalhes assim, 750 anos antes de um fato acontecer? Ou mesmo, por exemplo, no caso da destruição de Jerusalém no ano 70, Jesus profetizou. Então, quando nós usamos isso, é simplesmente para que as pessoas, para levar as pessoas a crer realmente que aquela palavra, ela tem um testemunho verdadeiro, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo, e então nós podemos confiar naquilo que está escrito. Mas este não é o propósito final. Isto é praticamente a primeira parte. O propósito final depois que eu apresentei Jesus, eu preciso então dizer o que é que Jesus vai trabalhar na minha vida a partir daí. Então, para onde eu vou, caso eu aceite, então, que Jesus ele é o Salvador, e aqui no meio, então tá, a primeira parte, aceitei, entendi que esse é Jesus, que Jesus é o Messias. Aqui na outra ponta eu tenho, olha, onde eu quero chegar em Deus, na salvação. Mas aqui no meio eu tenho o que Jesus orientou para que nós fizéssemos, para aquilo que nós fôssemos como pessoas em termos morais, em termos espirituais. Entenderam? Então eu tenho a primeira parte, descobrir Jesus. Tenho aqui no meio o que Jesus quer de mim. E na parte final, para onde eu vou se eu fizer aquilo que Jesus espera de mim. Então tem estes três pedaços. O que Jesus quer que você faça, para que você então tenha esta vida eterna, para que você seja arrebatado. Tá certo? Não é uma mensagem de arrebatamento pelo arrebatamento. Então, a ideia na Maranata é a seguinte. Olha, descobrimos Jesus. Mostrei aqui o mistério de Jesus para vocês, tá? Ninguém sabia disso, mas eu puxei lá, estou mostrando aqui como se fosse uma coisa, entendeu? Que só nós sabemos aqui. Aí eu mostrei isso para vocês. Agora, ela substitui o meio pelo ativismo religioso. Então, o que você deve fazer para herdar a vida eterna? Então, agora é cumprir com as orientações da igreja. Entenderam? Não é mais cumprir com
os mandamentos de Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Não é observar o exemplo de Jesus. Não, agora é cumprir aquilo que a igreja está mandando você fazer. E a igreja manda você levantar 6 horas da manhã para ir na igreja lá e fazer 15 minutos de oração. A igreja manda você convidar o vizinho e fazer um culto ao meio-dia, se preparando para um dia determinado, você convidar o vizinho para levar ele para escutar esta mensagem. É esta mensagem que não tem meio, que o meio foi mudado. E aí, você tem que obedecer. Então, quando você tem que limpar a igreja, você tem que estar disponível para fazer uma visita, você tem que ir aos seminários tantas vezes por ano, para aprender essas mensagens, para aprender as doutrinas próprias da igreja. E você tem, então, que exercitar-se em conhecer a obra que, na verdade, é a igreja. Então, vejam que o centro, né, o que liga uma coisa à outra, o que está no centro foi alterado. Não é mais a mensagem e o ensinamento de Jesus. E é o que eu vou mostrar para vocês. É o ativismo religioso. Então, é como se você ficar obedecendo tudo o que eles mandarem você fazer, e que são coisas voltadas para a própria igreja, são coisas voltadas para a própria igreja. É o que você deve fazer para a igreja. Então, você vai convidar o jovem para vir para a igreja, porque ele vai ouvir que mensagem? Esta mensagem, vamos imaginar, entrava na igreja, numa igreja Maranata para assistir um culto. Tá bom. Aí o obreiro, o diácono, o pastor vai ficar lá com aquela brincadeira, aquele exercíciozinho de vou te surpreender aqui agora com uma coisa que você tinha até lido, mas você não tinha percebido. Tá bom, aí ele apresenta, puf, olha a mágica aqui, ó. Ah, que bom, olha só, descobrimos Jesus aqui. Tá bom, descobriu Jesus. Aí ele vai começar, porque nós precisamos ter uma vida com Deus, porque a vida é eterna, porque o nosso propósito é a vida eterna. E aí, a partir daí, aquela mensagem ela fica espacial. Fica aquele negócio só, tudo é a vida eterna, arrebatamento, vida eterna, porque Jesus vem nos buscar. E a coisa fica só em torno deste eterno. E o principal, que é anunciar aquilo que Jesus espera que você seja e que você faça para que você tenha esta vida eterna, esta parte eles não fazem. Agora, vamos ver por que eu estou dizendo que a Igreja Maranata ela tem uma mensagem que ela é vazia e ela só consegue fazer você ser um ativista religioso. Nada mais. Por quê? Porque o principal ela largou de fora e diz que o principal é coisa de religião e é coisa de materialismo. De pessoas que estão se preocupando com as coisas terrenas. Não. A questão é, as coisas terrenas é o modo que eu vivo neste mundo que vai me recomendar a Deus ou não. Não é simplesmente saber do sacrifício de Jesus. Você pode saber tudo sobre o sacrifício de Jesus, todos os detalhes sobre o tabernáculo. Você pode conhecer todas as profecias sobre Jesus, mas não é isso que te leva para a eternidade. Não é isso que te faz, então, herdar o reino de Deus. Mas é o modo como você vai viver nesta terra. É como você se relaciona com o seu irmão, é como você se relaciona com os seus colegas de trabalho, é como você se relaciona com os seus familiares, em qualquer ambiente que você esteja, no seu lazer, nos seus momentos de lazer. É como você vive. É o seu caráter. Você mente, você engana, você é sutil, você prejudica os outros, você ofende. Então, são as coisas do dia a dia que vão te recomendar a Deus ou não. Não é conhecer os detalhes do sacrifício de Jesus e também não é conhecer os detalhes da eternidade. Detalhes de arrebatamento, não é isso. Estas coisas, elas fazem parte aqui, ó, do eu sei, então por isso eu faço para ir para este lugar. Não é eu sei, por isso eu fico envolvido só com a igreja aqui, e para poder ficar pregando uma eternidade, sendo que as coisas que realmente Jesus quer que eu faça, eu não faço. Mateus capítulo 5 apenas. Eu poderia falar sobre o Sermão do Monte todinho, em detalhes. Inclusive, já fiz vários anos seguidos
seminários sobre o Sermão do Monte. Mas não é o caso aqui, eu só estou dando exemplos e vou tirar alguns exemplos das bem-aventuranças ali no Evangelho de Mateus, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês, se der para vocês verem bem aqui. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Então tá bom, eu vou começar aqui ó, no capítulo 5. Então Jesus ele sobe ao monte, como vocês podem perceber, ele sobe ao monte, um lugar onde nem todas as pessoas conseguiam acessar. Imagine quem consegue, se uma pessoa idosa consegue, às vezes uma pessoa carregando uma criança. Então já foi um pouquinho seletivo. Então ele no monte, os discípulos se aproximam. Então parece ser realmente um ensinamento que deveria ser transmitido aos discípulos, porque os discípulos ali, eles seriam os retransmissores destes ensinamentos. E ele começou a ensinar, então aqui está o ensinamento de Jesus. Então ele fala dos pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu vou pular, né, porque eu quero mostrar algumas questões na prática aqui para vocês. Os que choram, e ele começa aqui, bem-aventurados os humildes. Então aí eu pergunto, como eu falei para vocês, nós estamos aqui no canal Maranata Anátema e eu estou me referindo às mensagens da Igreja Cristã Maranata e o porquê ela realmente faz com que as pessoas se percam numa mensagem que não é a mensagem de Jesus para a eternidade, na verdade. Eles podem chamar de evangelho eterno, pode chamar do que for. Eles podem dizer que eles são os únicos que falam da volta de Jesus, mas isso realmente não dá em nada, porque a essência não é anunciada e não é praticada. Então vejam só, bem-aventurados os humildes. Aí eu pergunto, você aprende a ser humilde na Igreja Cristã Maranata ou você aprende simplesmente a ser submisso aos líderes na Igreja Cristã Maranata? Então, ser humilde é ficar baixando a cabeça lá para o pastor, para o Gedeuti, para o Amadeu. Ser humilde é obedecer às ordens deles lá, ó, faça isso, faça aquilo, limpe a igreja, corra para cá, corra para lá, deixa a sua família, não se importe com a sua mulher, faça isso. Então, ser humilde é isso, ser humilde é ser pobre, né? Então, a questão é, será que essa humildade que nós estamos aqui, que Jesus está se referindo aqui, é o que nós vemos na Igreja Cristã Maranata? Essa é a humildade, né? Ou será que o que a gente vê na Igreja Cristã Maranata são pessoas soberbas, que se acham melhores do que os outros, né? Eles são superiores aos outros, não é? Tanto é que eles olham para os membros de outras religiões com desprezo. Ah, eles não alcançaram, eles estão na quarta medida, eles não conhecem o mistério. Pobre coitados deles, os que saíram são caídos da graça de Deus, eles são sempre superiores, eles são altivos. Então, observem, meus irmãos, que, na verdade, nós temos aqui uma característica que Jesus diz, olha, feliz realmente, bem-aventurado é quem é humilde. Mas acontece que, pelos vários anos que eu passei na Igreja Cristã Maranata, eu aprendi a ser soberbo. Eu aprendi a olhar para as outras pessoas altivamente, como se realmente eu fosse o membro da melhor igreja, do melhor grupo da terra, do único grupo salvo. Então, eu não fazia o que algumas pessoas hoje fazem, que é sair ofendendo as pessoas, né? Que já é um outro problema também de não ter entendido o propósito de Jesus. Mas eu era altivo, eu não falava nada, mas eu desprezava. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte, vocês olham para o líder de vocês, ele parece ser uma pessoa humilde, ele se arrepende dos seus erros, dos seus pecados. Quando, por exemplo, ele foi preso, ele veio para uma transmissão via satélite para todas as igrejas para explicar o que aconteceu. Ele veio humildemente, ele pediu perdão ao grupo todo por, de certo modo, mesmo que não fosse o caso, olha, não fui eu que fui lá com a minha mão e peguei o dinheiro e botei no meu bolso. Mas ele era o gestor principal de todo o sistema. Ele, inclusive, foi chamado pelo Ministério Público de vértice da pirâmide criminosa. Por quê? Porque ele está no topo. E as coisas dependiam sempre de uma autorização dele para que acontecesse.
Então eu não estou fazendo uma avaliação aqui do processo, de modo nenhum. Só estou dizendo o seguinte, independentemente do que tenha acontecido, ele foi envolvido num grande escândalo de corrupção, chegou a ser preso mais de uma vez, a segunda vez parece que foi domiciliar, nunca conseguiu apresentar aos membros o resultado do processo com uma absolvição, nem mesmo sobre a questão da prescrição, ele não veio dizer, então, olha, o processo morreu porque prescreveu, então eles não vão mais poder continuar com o processo contra mim, ou seja, o processo parou na marra, né? Parou porque conseguimos fazer com que o processo demorasse tanto que ele não chegou ao fim. Mas ele já chegou de um modo, isso é humildade, é chegar e reconhecer, olha, mas eu quero fazer aqui a minha meia-culpa. Eu, na condição de presidente, que mando em tudo, que tudo acontece debaixo das minhas ordens, eu sou o fiscal, eu que sou o líder principal aqui, eu sempre lá nas minhas aulas eu dizia que essa contabilidade era perfeita e maravilhosa, inclusive dava exemplos de auditores lá e tal, que era aquilo um modelo, e de fato as coisas não eram exatamente assim, e por isso eu estou aqui reconhecendo que de certo modo eu também falhei, e eu quero pedir perdão aos irmãos e vamos procurar restituir. Isso aconteceu? Então você consegue, ao contrário disso, o que foi que ele fez? Não sei de nada, não sei do que está se passando, a culpa deve ser lá do secretário, é ele que assinava, entendeu? Aí o secretário diz, olha, mas eu não assinava nada sem a direção dele, não. Eu fazia até, inclusive, confiando em tudo que estava tudo certinho, porque ele ordenava assim, 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 assim. Ou seja, ficou essa história aí. Então, nós temos quando nós observamos, até o modo quando ele veio para dar a explicação, ele estava ali envergonhado, ou ele estava mantendo aquela posição altiva, como se, entendeu, tudo estivesse. E até hoje, ele mostra, a Roseli fez até o vídeo, onde mostra que ele está apontando para as pessoas que saíram como apóstatas, como caídos, e ele diz o seguinte, que o anticristo, então é aquele que promove escândalo, ele não tem sequer uma memória do maior escândalo que aconteceu no ano de 2013, que foi envolvendo inclusive a pessoa dele e a igreja que ele conduz. E assim, é como eu fico impressionado de ver a postura de uma pessoa dessa chegar ainda, encher o peito para poder falar do que saiu e dizer que o que saiu é o anticristo e dizer que o anticristo escandaliza, que é quem promove o escândalo. Eu fico assim impressionado. Não me parece ser uma atitude humilde. Mas enfim, é a sua medida. A medida que você tem que reconhecer diante dos homens. Você errou? Você consegue reconhecer que errou? Não, você não consegue. Você ainda quer parecer que você não erra. Você ainda quer parecer que você é o bam, bam, bam. Você ainda quer fazer parecer que, entendeu, todo mundo errou. Menos você, porque você não erra. Porque você tem Deus e os outros não têm Deus. Então vocês são melhores do que os outros. Então isso não é humildade, isso é soberba. Bom, aí a primeira pergunta que eu faço aqui aos irmãos, vocês conseguem então, isso é um ensinamento de Jesus. Então você deveria ser humilde, está aqui dentro do contexto aqui de Jesus, no Sermão do Monte, onde ele está dizendo, olha, feliz mesmo é quem consegue ser assim, humilde. Você consegue ser assim? É uma coisa, é um ensinamento de Jesus. Então, você quer falar de eternidade, mas você não quer falar de humildade. Como que você vai chegar lá na eternidade soberbo? A palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. Né? E o que precede a honra, que seria então a salvação, seria a humildade, é você ser exatamente quem você é, na medida daquilo que você realmente é, sem hipocrisia. Bom, aí ele diz aqui, bem-aventurados, os que têm sede e fome, têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos.
Então, ele vai dizer o seguinte: ora, é uma característica nossa, das pessoas que querem pretender algum tipo de eternidade, é realmente buscar a justiça. Agora, não promover a injustiça. E eu vou dar o exemplo. Então, qual é o exemplo que os membros hoje têm na Igreja Cristã Maranata? De uma igreja, é lógico que eles estão usando a instituição para processar pessoas, ex-membros. Então, é lógico que tem pessoas ali, é o Gedeuti, quem é que está autorizando isso? Quem assinou ali, eu não sei quem assinou, mas tem as pessoas ali da cúpula estão autorizando. Mas quem está processando é a instituição, é o CNPJ, é a Igreja Cristã Maranata. Então, alguém está promovendo a injustiça, está levando toda a igreja, você que faz parte da instituição, que você se identifica com a instituição, você também está promovendo a injustiça. Agora, por que eu posso então afirmar que a Igreja Maranata está promovendo a injustiça? Ou seja, não tem sede de justiça. Não quer ver o que é justo prevalecer. Eles querem ver a vontade deles prevalecer. Não é a justiça, eles não têm fome. Então você está incluído, você faz parte disso. As pessoas costumam dizer assim, não tem nada a ver com isso, é a liderança. Não, a liderança está usando a instituição que você diz que é corpo, que é ligado nela. Então, quando eu estou sendo processado, eu não estou sendo processado por gedeutigueiros, eu estou sendo processado pela instituição da qual você é financiador, você é membro, você está promovendo a injustiça. Não tem como escapar. Você não pode nem dizer que não sabe disso. Porque quantas vezes você já viu vídeos sobre este assunto? Nós já denunciamos. Então, veja bem. Bem-aventurado o que tem fome e sede. Fique 2 dias, 3 dias sem beber água. Para você ver. Então, olha, o que eu mais quero é que a justiça seja feita. É que a justiça seja feita. Agora, como que você pode pretender justiça se você é quem promove a injustiça? Mas como, Solon, você pode dizer que aquilo que nós estamos pretendendo é injusto? Eu posso dizer, porque os juízes estão julgando todas as causas contra vocês. Se o juiz de primeira instância disse que vocês estão buscando o que vocês não têm direito, aí há um recurso de agravo de instrumento, por exemplo, aí os desembargadores dizem que vocês estão buscando aquilo que vocês não têm direito. O processo volta, tem uma sentença, aí apelação, aí lá no tribunal, todos os desembargadores reunidos, eles dizem, olha, a Igreja Cristã Maranata está querendo alguma coisa que ela não tem direito. Se a Igreja Maranata, tantas vezes e todas as vezes, nos nossos casos, por exemplo, 100% das vezes, ela sempre está querendo aquilo que ela não tem direito. Ela está nos molestando com processos judiciais e por coisas que ela não tem direito. Ou seja, então ela quer alguma coisa que é contrário à justiça. Mas não é uma vez, nem 2 vezes. São mais de 80 vezes que nós já contamos aqui nos processos que estão inclusive no site Celeiros. Só no meu caso são 18 vezes. Eu, Roseli, Igreja Celeiros, 18 vezes. Joaquim mais 9 vezes. Antônio Jorge mais 6 vezes. E assim por diante. E aí você vai dizer o seguinte: olha, eu quero arrebatamento, eu quero salvação, mas eu não tenho sede de justiça. Então, Jesus disse para você ser humilde, você aprende a não ser humilde. Jesus disse para você buscar a justiça e você está sendo usado para promover injustiça. Você não tem sede de justiça. Como é que você quer falar de arrebatamento? Como é que você quer falar de salvação? Mas vamos continuar. Aí diz, olha, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O que você aprende na Igreja Cristã Maranata? Você aprende que você tem que dar dinheiro para a igreja, dízimos e ofertas todos os meses. Para quê? Para quê? Para que a misericórdia seja exercida? Ou para que esse dinheiro fique num cofre, para que sirva para pagar as empresas que fazem, cujos donos são os próprios pastores ali mais chegados? Pagar advogados que são todos da igreja? Os advogados que estão nos processando são da igreja. Tem um que é pastor da igreja. Tem imobiliárias que estão fazendo negócios, são
de proprietários, dos pastores da cúpula da igreja. Então, aí você está entregando o seu dinheiro para esta igreja. Para quê? Para quê? É para construir mais templos, mais e mais templos. Ah, tá bom. Para pregar esta mensagem e dar estes exemplos. E na verdade, se alguém tiver alguma necessidade e disser, pastor, eu estou com uma necessidade urgente aqui, o senhor sabe que eu não sou um aproveitador, eu sou um trabalhador, sou uma pessoa de bem, nunca vivi às custas de ninguém, mas eu estou em uma situação aqui que a minha filha, como aconteceu? A minha filha, ela vai fazer uma cirurgia, é grave, eu não tenho como assistir, porque o meu plano de saúde não cobre, eu preciso de uma assistência, o médico, eu consegui o hospital, mas eu não consegui pagar o médico. Tem como a igreja me ajudar? Você sabe qual vai ser a resposta? Nenhuma, porque a igreja, ela vai dizer assim, os pastores vão dizer assim, olha, vocês se cotizem aí e ajudem aí, faça uma vaquinha, vai lá para o Facebook pedir ajuda para as pessoas, porque aquela igreja que recebeu o dinheiro de todas as pessoas, inclusive o seu, durante anos e anos e anos. Se um dia você precisar, ela vai mandar os irmãos fazerem vaquinha. Ela não vai, exceto se for alguém da liderança. Da liderança eu já vi sair de helicóptero, tá certo? Da liderança eu já vi, por uma necessidade médica, sair de helicóptero. Mas você que está financiando, você não vai ter direito nem a uma ambulância, né? Se você não pagar ou se os irmãos não fizerem uma vaquinha para poder pagar. Então, onde está a misericórdia? Você aprende a exercer misericórdia, né? Córdia, eu não sei se é isso mesmo, não, mas parece que vem do coração, né? É uma coisa de coração. Então, você aprende misericórdia com o exemplo da igreja, porque você dá o dinheiro para ela negar assistência às pessoas. Alguém já me disse, eles deram cesta básica. Olha, eu duvido muito. Pode ter acontecido? Pode. Mas no meu tempo que eu via era só, faz vaquinha aí para ajudar o irmão que está desempregado, agora nesse tempo, né, difícil aqui destes anos aqui, tal, socorre lá, tal. Mas a igreja dizer o seguinte, olha, você ficou desempregado, nós temos aqui um auxílio emergencial para você que ficou desempregado, que é membro, que é dizimista aí há não sei quanto tempo, nem triagem fazem. Então, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então vamos lá, hein? Eu quero falar muito de arrebatamento, mas eu não sou humilde. Não aprendo humildade nessa igreja. Eu quero falar muito de salvação e de segunda vinda de Jesus, mas eu não tenho sede e fome de justiça. Ao contrário, eu ajudo a promover a injustiça. Os advogados estão sendo pagos com o meu dinheiro, inclusive. Não é assim? Então eu quero muito ser arrebatado, quero muito falar de eternidade, mas eu não tenho exercido misericórdia. Eu pego meu dinheiro e dou para a instituição fazer não sei o quê, e eu mesmo não posso socorrer com esse valor. Porque eu dei para a igreja, só que a igreja, em vez de exercer misericórdia, ela faz outra coisa. Então você não tem misericórdia. Porque se você tivesse misericórdia, em vez de você dar dinheiro para a igreja, pagar advogado, pagar propaganda, em vez de você dar dinheiro para a igreja ficar construindo mais e mais templos para pregar esse tipo de mensagem, se você tivesse misericórdia, você pegava esse dinheiro e ia socorrer quem precisa de socorro. Aí sim, você seria misericordioso. Mas você fala de salvação o tempo todo. A sua mensagem é de salvação. Você fala de eternidade o tempo todo. Mas cadê que você faz aquilo que Jesus está colocando aqui como base, como ensinamento para que você tenha salvação? Verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Puros de coração. Você consegue ver pureza de coração na liderança da Igreja Cristã Maranata? A pureza aqui, ela vai ter um leque muito grande por questões morais, por questões, vamos dizer, sexuais e etc., né? De caráter mesmo. Um coração ser puro é um leque muito grande, uma abrangência muito grande. Mas, assim, nas pequenas coisas, você consegue ver uma pessoa com um coração puro, por exemplo,
uma pessoa que vai para uma rede de televisão para chamar um ex-membro que saiu de caído, de anátema, de apóstata, de Judas. Você consegue ver um coração limpo numa pessoa que está ali? Amor, não tem que amar não. Ah, mas pastor, e aquele que estava aqui e saiu? Não tem que perdoar, não tem que amar. Você consegue ver um coração limpo nisso? Eu não consigo, irmãos. Não estou aqui contra o Gedeuti, porque isso quem falou foi ele, inclusive. Outras pessoas estão reproduzindo isso. Tem pessoas nos comentários do canal reproduzindo isso. E eu, inocentemente, eu acredito. Agora, se você consegue ver, olhar para uma pessoa que faz isso e ver um coração puro, limpo, limpinho, eu não consigo ver. Eu vejo um coração assim muito com ódio, né? Porque saiu do nosso meio, não perdoa, não coma com ele, nem que seja o seu parente. Irmãos, eu não consigo ver um coração puro aí. Então, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores. Aí eu pergunto, você consegue olhar para esta igreja que está processando os irmãos, ex-membros? Eu conheço uma senhora que ela é cardíaca, com problemas sérios cardíacos, e ela foi processada civil e criminalmente pela Igreja Maranata simplesmente por compartilhar uma publicação. E aí você consegue enxergar, e nunca ligaram para poder dizer, olha, vamos resolver isso? Nunca vi, eu não consigo ver essa igreja como pacificadora. Primeiro, a pacificação aqui, ela é lógico, obviamente, quando você é um pacificador, você é aquela pessoa que promove a paz entre, vamos dizer, duas pessoas que estão em guerra ou em disputa. Bom, vamos dizer assim, a primeira ação pacificadora de um crente é a seguinte, é de levar, porque inicialmente um homem, um ímpio, um homem longe de Deus, um homem que não conhece Jesus, né, que nunca entregou o seu coração a Cristo, a Bíblia diz que ele está em rebelião contra Deus, porque o pecado dele é contra a vontade de Deus, ele se rebela contra a vontade de Deus. Então Deus quer uma coisa para a vida dele, Deus quer que ele pare de adulterar, Deus quer que ele pare de roubar, Deus quer que ele pare de fazer o mal às outras pessoas. Mas ele está lá no pecado dele lá porque ele acha que está certo e ele, inclusive, ele se revolta contra Deus. Ele não quer saber de Deus, ele não quer saber dessa orientação de Deus, ele está cuidando da vida dele, está fazendo aquilo que ele acha que é certo. Então ele está contra Deus, as ações, as atitudes dele são contra Deus. Então o homem que não entregou o coração para Jesus, ele está aí numa rebelião contra Deus. E o pacificador, quem é? O pacificador é aquele que chega, né, para o que está errado, não para o que está certo, né, porque Deus está certo, mas é para aquele que chega que está errado e diz o seguinte, fulano, você está errado, pensa bem, isso que você está fazendo não está certo. Olha, Jesus morreu por você, Deus não quer isso para a sua vida, Deus tem uma vida melhor para você, abandona, isso é pecado, entendeu? Deus está certo, você está errado, você precisa se render. E aí, quando aquela pessoa se render, e ela vai fazer as pazes dela com Deus, né? Religião significa, do grego, religar, ele vai ser religado a Deus, porque ele estava desligado por conta da rebelião do pecado. Então, quando ele aceita, você é o pregador, pregou a paz, porque você falou sobre o pecado daquela pessoa, então ela reconheceu e ela se entregou e agora ela está em paz com Deus. Entenderam? Então, a pacificação, em primeiro lugar, é aqui, ó, eu sou um pacificador, porque eu sou uma pessoa que falo do evangelho. Como? Eu falo para a pessoa que está errada, que ela está errada, para que ela possa se arrepender e para que ela possa, então, para que ela possa, vamos dizer assim, se arrepender, pedir perdão e essas duas pessoas que estão em guerra ficarem em paz. Então, quando eu evangelizo, quando eu falo do pecado, quando eu aponto o erro, né, mesmo assim no caso de, né, quando nós estamos evangelizando, falando, às vezes a gente fala de modo abstrato, as pessoas elas entendem que aquilo é com elas e elas se rendem a Deus e há a promoção da paz. Então, eu sou um pacificador.
quando eu prego o evangelho, eu sou um pacificador. Eu estou falando com a pessoa que eu estou vendo que está errada. Então, entenda a seguinte coisa. A Igreja Cristã Maranata, ela diante dessa situação, por exemplo, quando ela processa os irmãos, por exemplo, quando ela processa os irmãos e ela perde todas as causas porque os juízes todos dizem que ela não tem direito. Então, ela está errada. E aí, ainda mais do que isso, eu leio lá em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo dizendo que você não deveria levar um irmão ao tribunal, sendo que você tem aí pessoas que poderiam julgar entre vocês. De dizer, fulano, isso que você está querendo aí, isso tá errado. Você não podia pretender processar essa pessoa, né? Então, de tentar resolver essa questão entre os irmãos, ou seja, na família de Deus, ou seja, no corpo de Cristo. Então, Coríntios 6 diz isso. Você não deveria, isso é uma vergonha. Isso é produzir escândalo. Você levar essas pessoas ao tribunal. Então, você olhando para essa situação, você quer ser um pacificador? Quer ser um pacificador? Então não é vindo para mim dizendo que eu não posso ser processado. Que eu posso... Ó, Solon, você está errado porque você está sendo processado. Não, eu estou sendo processado. Injustamente. Tanto que os juízes estão dizendo que nós estamos certos. Que quem está errado é Maranata. Agora, você está aí dentro, você está vendo isso. E aí você não promove a paz, você não é um pacificador. Você não chega lá para a sua liderança, para o seu pastor, olha, para a sua coordenação e se posiciona, dizendo, olha, gente, vamos rever isso aí, que vocês estão fazendo errado, isso não está certo. Por que está perdendo? Está perdendo porque está errado. Porque a palavra de Deus diz também para não fazer isso. Gente, vamos juntar aqui, vamos lá, vamos falar para Gedeuti. Entendeu? Que isso que ele está fazendo está errado. Não, mas ao contrário, você tem o tempo todo, eu acredito, pessoas aconselhando o Gedeuti a processar. Especialmente o escritório de advocacia. Por que será? Então, você é um pacificador? Você está tentando promover a paz? Então, por exemplo, a Igreja Cristã Maranata, ela estava com essa questão dos hinos, que eu não entendo lá também essas coisas não, mas eu sei que o seguinte, que eles estavam fazendo que era errado, tanto que o YouTube tirou o canal do ar. 2 vezes já. E o canal só voltou por conta de ação judicial. Não, porque o YouTube entendeu que violou as regras. E a Maranata já reconheceu que violou as regras, tanto que está mudando a questão dos louvores. Agora eles colocam lá a ficha técnica. Existia antes. Não existia, não é? E isso é a prova de que eles perceberam que eles estavam errados. Então eles estão corrigindo. Mas eles se arrependeram, eles chegaram e reconheceram, gente, nós estamos errados, ou eles fizeram uma notinha assim, mandaram para você, olha, o YouTube pediu desculpas e disse que está tudo certo. O que eles fizeram? Eles falaram a verdade ou eles preferiram mentir, esconder o erro deles e dizer que eles estão sempre certos, estão fazendo tudo certinho? E aí o que acontece? Aí a gente faz um vídeo e mostra um detalhe desse. Ó, mentiram, estão dizendo lá que tem um problema técnico, que não é verdade, não é problema técnico, é uma ação judicial. Estão dizendo que o YouTube pediu perdão, sendo que aquilo é uma resposta automática. Quando o YouTube faz o canal voltar por conta da decisão judicial, automaticamente emite o e-mail. E o e-mail é aquele lá, olha, tá tudo certo aqui, mas não estava certo coisa nenhuma, tanto é que o canal caiu de novo. Então, tá errado. Aí você tá vendo isso. Aí o que você faz? Em vez de você ir à pessoa que está errada, para poder dizer, fulano, vocês estão errados. Por que vocês não aceitam que estão errados, não pedem desculpas e fazem o que é certo? Não, a gente vai ficar lá brigando lá no Poder Judiciário, vamos ficar lá. Agora, não, é questão de honra, nós precisamos, porque Júnior Magalhães fez isso e aquilo e tal. E aí, você é um pacificador? Você é um pacificador? Você está promovendo paz? Ou você acha que promover paz é vir falar para nós? Para mim, que estou sendo processado, você vai promover paz dizendo, ó, fulano, para com isso, não faça isso. Gente, eu estou sendo processado. Eu só estou aqui dando notícias. Agora, você é um pacificador? Fala para quem está errado. Fala para quem está promovendo algo mal. Então, vamos lá. Você quer pregar arrebatamento, salvação e eternidade. Fala, eternidade. O culto lá fala de eternidade do início ao fim. Não é humilde, não ama a justiça, não tem sede e fome de justiça, né? Não é misericordioso, não é pacificador,
Mas você acha que fazendo tudo aquilo que Jesus disse para não fazer e não fazendo aquilo que Jesus mandou você fazer, você vai poder ficar falando, porque Jesus vai voltar, porque Jesus vai voltar. Porque um dia o que adianta você dizer que Jesus vai voltar? A questão é aqui mesmo, na terra, é como você está procedendo. É isso que as pessoas têm dificuldade de entender. E é isso que muitas vezes nós estamos tentando mostrar, mas as pessoas estão assim, ó. Elas não querem ouvir. Paciência. Verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aí eu pergunto, o Ministério Público, a Polícia Federal, né, o processo todo foi por causa da justiça? As pessoas estavam sendo perseguidas por causa da justiça ou estavam sendo perseguidos pela justiça? Eles não estavam sendo perseguidos porque eram promotores da justiça. Por exemplo, quando tentam derrubar o canal Maranata Anátema, aí eu posso dizer o seguinte, nós estamos falando a verdade, nós não estamos ofendendo ninguém, nós estamos tentando trazer simplesmente os fatos. Só que quem não quer que você saiba a verdade, quer derrubar o canal. Então, eu estou sendo inclusive processado. Então por que eu estou sendo processado? Estou sendo processado porque eu estou mentindo ou porque eu estou falando a verdade? Ah, eu estou sendo processado porque eu estou falando a verdade, porque, inclusive dando a você a conhecer a verdade que eles não querem que você conheça. Então, eu sou bem-aventurado, não é? Porque eu estou sendo perseguido por estar falando a verdade. Agora, quem está sendo perseguido porque ameaçou testemunhas, porque desviou dinheiro de igreja, milhões de igreja, porque nunca devolveu dinheiro, está sendo processado porque lavou dinheiro, porque trouxe antena parabólica sem pagar imposto, porque, enfim, quem está sendo processado por essas coisas não está sendo não está sendo perseguido por causa da justiça, mas está sendo perseguido pela justiça, para que se faça justiça. Porque quem faz essas coisas mereciam ser justiçados, né? E vamos lá, verso 11. Bem-aventurados vocês serão quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Bom, nós não estamos caluniando ninguém, não estamos imputando crimes a ninguém. Nem estamos aqui. A calúnia aqui é uma definição mais geral, inclui aqui difamação também, né? Porque não é um termo jurídico aqui. Agora, nós sim, tem muita gente xingando, tem muita gente difamando, o tempo todo chamando a gente de apóstata, de caído, entendeu? Tem líderes aí fazendo cultos e seminários para poder dizer que a gente é o inimigo, que nós somos o anticristo. Enfim, nós sim estamos sofrendo isso. Por quem? Por quem? Por quem? Por sua denominação que se diz cristã e que fica falando de quarta trombeta e de arrebatamento e de salvação o tempo todo. E dizendo ainda que são melhores do que os outros porque falam de eternidade. O que adianta falar de eternidade e fazer essas coisas? É isso que você precisa acordar. Você vai... Eu não gosto de dizer, fulano, você vai, né, para o céu, vai para o inferno. Mas, irmãos, vocês precisam despertar. Porque se não observar aquilo que Jesus ensinou, eu não vejo como resolver essa questão. Entenderam? Mas, enfim, aí ele diz o seguinte, alegre-se, regozijem, porque grande é a recompensa nos céus. E aí ele diz que vocês são os sal da terra e vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Irmãos, aí você olha e você vê um tanto de gente fake, anônimos. Ué, isso é luz? É clareza? Você consegue olhar e identificar a pessoa? Este aqui é o Solon, esta aqui é a Roseli, este aqui é o pastor Antônio Jorge, este aqui é o Joaquim. Você consegue? Você olha para essas pessoas que estão comentando, que estão aí xingando, estão aí, né, fazendo essa ruaça aí, essas bobajadas aí no canal, né, que a gente até coloca tudo na rede social para que as pessoas vejam. E aí? São fakes, na maioria das vezes. Isso é luz? Isso é luz? Aí diz lá, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão
com os irmãos e o sangue de Jesus purifica todo pecado. Aí a pessoa, bom, primeiro que não é clamor pelo sangue de Jesus, é o sacrifício. Mas a questão é se andarmos na luz. E aí as pessoas com fake, com anonimato, e ainda quer falar de salvação, de eternidade. Eu me lembro a última vez que eu fui num culto da Igreja Maranata, eu já tinha saído, eu fui... bom, não vou dar detalhes aqui não. Mas enfim, eu fui assistir, por um motivo que eu compareci. Irmãos, não é querendo fazer uma crítica, mas foi exatamente isso que eu percebi. É aquela mensagem viajante da eternidade, porque a eternidade, nós vamos morar na eternidade, porque Jesus quer te levar para... Aí aqui está Jesus, ele é Jesus, a mulher samaritana, aí a mulher do fluxo de sangue, aí tal, e tudo, e eternidade, eternidade, eternidade. E na hora que a gente olha para as atitudes das pessoas, a gente não vê elas fazendo aquilo que Jesus mandou. Esse é o fato. Mas eu vou pular aqui, ó. Vou pular aqui. Aqui ele diz assim, olha, no verso 20... Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Tá vendo? Não adianta esse negócio, essa farsa de ficar falando de eternidade quando as suas obras, elas te denunciam. As suas obras te denunciam, não é a sua aparência, não é aquilo que você parece quando você está na igreja lá, de terno, ou então de saia, né? Todo bonitinho, arrumadinho lá, com seu marido, com a sua esposa, tudo certinho. Não é aparência, não é aparência. Então, isso é farisaísmo. Aí, quando você pensa que não, você está aí xingando no canal, está aí chamando os outros de caídos, está aí defendendo a injustiça, está aí pagando, dando o seu dinheiro para promover a injustiça. Aceitando a mentira, né? Inclusive até sobre a mentira, olha só, aqui, ó, no verso 37 diz o seguinte: seja o seu sim, sim, o seu não, não, que passar disso vem do maligno. Jesus falou, inclusive, que o pai da mentira é o diabo. Então, uma pessoa que o sim é sim e o não é não. Aí agora você vê lá, o canal caiu pela primeira vez. Aí o que o Josias diz? Era um problema técnico. Aí depois foi lá, tentou dar uma arrumadinha, aí você pensa que não, caiu de novo o canal, lá vem ele lá com... Eu já mostrei isso lá, escreveu lá. Gente, estamos transmitindo aqui pela Rádio Manaim porque estamos com um problema técnico. Não é problema técnico, isso é mentira. Isso é mentira, isso é mentir para as pessoas. Então o sim, sim, não, não. Irmãos, eu confesso a vocês que nos últimos tempos eu nunca vi tanta mentira. Especialmente com esse negócio do canal, a questão dos hinos, a questão desses louvores. Aí eles dizem que não, mas aí depois vão lá e consertam, porque na verdade estava errado. É muita mentira, irmãos. E aí o que acontece? É a palavra de Jesus. Então é a vida, é como você vai viver. Como é que você vai falar de eternidade se você não colocar essas coisas em ordem? E vejam só aqui mais também, né? Aqui ele diz aqui no verso, a partir do verso 20, ele vai falar então aqui dos fariseus, né? É uma coisa aparente, muito bonito, muito aparente, mas na prática, você vai observar a prática que despreza absolutamente a mensagem de Jesus. Aí ele diz assim, olha, ele vai falar sobre assassinato aqui, Jesus. Vocês viram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás, não matarás. Então, olha, alguém tem dúvida disso? Mandamento, não matarás. Mas ele diz o seguinte, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, Jesus falando, que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Irmãos, é o que eu mais tenho visto, são as pessoas iradas contra nós. Iradas. Por quê? Porque nós estamos falando a verdade. Porque nós estamos mostrando, por exemplo, a mentira. Quando eu fiz lá o vídeo lá do problema técnico, vai lá e olha no vídeo do problema técnico. A mentira lá, escancarada lá, a mentira. E as pessoas vêm xingar. Entenderam? Então é uma coisa assim, realmente, fora da curva. Que qualquer que se irar contra os seus irmãos, pessoas iradas. Né? Também qualquer que disser a seu irmão racar, será levado a tribunal. E o que está acontecendo? Essas pessoas que ficam falando de salvação, de arrebatamento. Qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se estiver apresentando... Então, olha só, olha o detalhe. Verso 23.
Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e se lembrar que de um irmão que tem algo contra você, deixa ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Então, irmãos, observem bem uma coisa, olhem bem para esse texto. Obviamente, ele está falando aqui do templo. Altar não é púlpito. Altar era o lugar onde a oferta aqui, quando era animal, ele era sacrificado, ele era queimado ali. Então, o altar, então aqui a referência é ao culto levítico, ao ritual do templo. Então, ele diz assim, ó, se você estiver apresentando a sua oferta, que oferta é essa? Não é dinheiro. Ali, provavelmente ali, ele está se referindo a um animal, podia ser um touro, podia ser uma ovelha, tá certo? A oferta também poderia ser de outro tipo de alimentos, né? De manjares, por exemplo. Mas, enfim, não era dinheiro. Aqui ele não está falando de dinheiro. Por quê? Porque ele está falando do altar. Então, se ele está falando do altar, ele não está nem falando de gasofilácio. Então, a referência aqui é ao culto levítico. Então, ele diz assim, ó, se você foi lá para oferecer a sua oferta. Estas ofertas no altar, elas eram oferecidas para quê? Para remissão de pecados. Então, você levava a sua oferta, você confessava o seu pecado, o animal era imolado ou aquele manjar ele era aceito. E então, naquele ritual ali de sacrifício, o seu pecado era perdoado. Então, ele está dizendo o seguinte, aqui nós podemos comparar este estar levando a sua oferta ao altar nos dias de hoje. É quando você está se apresentando a Deus com arrependimento, para pedir perdão ao Senhor e para ter, então, remido o seu pecado, é lógico, fazendo a referência, no caso aqui, ao Cordeiro Eterno, que já foi imolado. Então, você vai ser perdoado. Então, vejam só a questão aqui. Se você estivesse chegando a Deus, arrependido do seu pecado, para pedir perdão, então é isso nos nossos dias, tá certo? Então, só que você se lembrou que o teu irmão tem alguma coisa contra você. Então, este contra você não é, o irmão está chateado comigo, não é isso. Este contra você, ele tem alguma coisa, alguma justa causa contra você. Você realmente fez alguma coisa contra ele e que não é justo e que não é certo. Por que eu estou dizendo isso com toda certeza, né? Porque ele vai aqui, logo em seguida, ele vai dizer, olha, entra em acordo depressa com o teu adversário, que pretende levar ao tribunal, faça isso quando ele estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele o entregará ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Então, ele está dizendo assim, olha, nesse mesmo contexto, olha, você está errado, você pecou contra o seu irmão. E ele está chateado ou ele tem alguma coisa contra você porque você realmente fez alguma coisa com ele. Então você tem que acertar essa situação, porque se você for levado ao juiz, você vai ser condenado. Ou seja, então não resta dúvida que você está errado. Entenderam? Então, deixar a oferta no altar e ir lá pedir perdão não significa, porque o irmão está chateado comigo. Não, não é nada disso não. Você sabe que você fez alguma coisa errada. Você tem consciência. Você ofendeu, ou você tirou o que não era seu, ou você agiu de um modo soberbo, ou você realmente promoveu injustiça. Entenderam, irmãos? Você sabe que você fez uma coisa errada. E esse irmão, se ele chegar ao tribunal, você vai ser condenado. Então ele diz o seguinte, olha, antes de você pedir perdão a Deus, você procure se acertar lá com seu irmão também. Entenderam? Faça isso primeiro. Então, olha só, você vai... Eu sempre falo, o perdão vertical é aquele entre você e Deus, e o perdão horizontal é entre você e o seu irmão. O problema na Maranata é que ela desconfigura isso, porque ela diz que a pessoa que não está na Maranata não é o seu irmão. Aí já é um problema. Como se Deus estivesse fazendo esse tipo de distinção. Porque o irmão aqui nesse tempo aqui é uma questão de nacionalidade, inclusive. Então, não estava vinculando a nenhum tipo de denominação. Então, vejam só, o Senhor está dizendo o seguinte, existe um perdão horizontal e por isso Jesus falou, sim, ali mesmo no capítulo 7, no mesmo Sermão do Monte. Então, porque se você não perdoa o seu irmão, o teu Pai que está no céu também não te perdoa. Veja como tudo está ligado. Então,
olha só, você realmente já percebeu que você fez alguma coisa contra o seu irmão. Você xingou, você ofendeu, você quis mal, você desejou a morte, você realmente promoveu injustiça, você deu dinheiro para uma igreja processar pessoas, você sabe que isso está errado. Você sabe, você está financiando o mal. Você já veio defender gente sem moral nenhuma aqui no canal. Estou dando exemplos apenas. Então você sabe que está errado. Você sabe, por exemplo, exemplo mais concreto. Imagine então que Gedeuti saiba que o que ele está fazendo está errado. Tá certo? Ele vai lá pedir perdão para Deus. Lá, vai clamar pelo sangue de Jesus lá. O Senhor disse assim, ó. Primeiro você vai lá se acertar lá com essas pessoas que você está fazendo coisa errada com elas. Você está fazendo mal a elas. Você está sendo injusta com elas. Primeiro você se acerta com elas, depois você vem se acertar comigo. Porque lá em Mateus 7 vai dizer exatamente isso. Porque se você não perdoa o teu irmão a que você vê, o vosso pai também não vai perdoar. Não vai te perdoar. Entenderam, irmãos? Então, percebam o quanto... Eu vou parar por aqui. Percebam o quanto a Igreja Maranata, com a sua mensagem, ela acaba fazendo você ficar aí igual um papagaio falando de arrebatamento e eternidade, mas ela nem te ensina e ela nem te dá o exemplo daquilo que deve ser feito para se alcançar a eternidade. E ao contrário, ela ainda vai olhar para quem está fazendo isso e dizer, materialista, está preocupado com as coisas deste mundo, nós estamos aqui preocupados com as coisas do reino de Deus. Não estão. Não há reino de Deus sem esta parte que é a central, que é como você está se relacionando neste mundo, qual é o seu caráter, a sua justiça e aquilo que você está fazendo. Entenderam? Prestem bastante atenção agora quando vocês ouvirem uma mensagem da Maranata e vocês vão perceber isso que eu estou te dizendo. Que eles vão fazer muito isso. Fica lá buscando segredos e mistérios, descobrindo Jesus e depois passa-se a dizer para você ser fiel às orientações do Senhor, que são as orientações da igreja, para que você seja salvo na quarta trombeta. Não é nada disso. Você descobre Jesus. Você passa a desenvolver o caráter de Cristo, obedecer realmente aquilo que ele está falando. Leia Mateus 5-7. Cumpra, e aí sim você pode então falar de eternidade, salvação e de arrebatamento. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.